Ele tinha acabado de executar um trabalho para Deus. Aí, em função desse trabalho, ele recebe um aviso de que tinha sido jurado de morte. Então, o que ele faz? Ele pega suas coisas e simplesmente foge. Mas essa situação mexeu tanto com o seu emocional que desencadeou nele um estado depressivo, a tal ponto dele querer morrer. Mas será que a palavra de Deus tem instruções acerca de depressão quando ela aparece na nossa vida? Vamos falar sobre isso hoje? Então, vem comigo. Olá, eu sou a pastora Kátia Alencar e aqui nós tratamos de crescimento espiritual usando a Bíblia como resposta. Eu imagino que você já tenha percebido que nós estamos falando de Elias. E estamos nos situando no momento que, após ele ter destruído os profetas de Baal, ele recebe um aviso da chefe deles de que ia acabar com a laia dele. Lembrando que Jezabel era uma psicopata no poder e que já tinha mandado matar diversos profetas. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. A depressão é considerada o mal do século. Estima-se que 300 milhões de pessoas sofrem com essa doença globalmente, sendo que 11,5 milhões de pessoas apenas no Brasil. E a Organização Mundial de Saúde calcula que em 2030 essa será uma doença muito comum. E vemos na história de Elias sinais de depressão, o isolamento, a alteração do sono e os pensamentos sobre morte. E observando essa doença, eu acredito sinceramente que nós devemos tratá-la de 3 formas: a forma espiritual, a forma física e a forma emocional. E vemos como isso se desenvolve aqui nessa passagem bíblica. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Então, qual é a primeira coisa que esse texto nos ensina para lidar com a depressão? Alimentação e hidratação. Então, em termos físicos, vemos aqui nesse momento o anjo hidratando e alimentando Elias. Se você olhar nos capítulos anteriores, você vai ver que Israel estava passando por um momento de seca. Então, pode-se concluir que, em função disso, a alimentação de Elias não estava sendo feita de uma forma totalmente adequada. Atualmente, nós sabemos que uma alimentação e hidratação adequadas são ótimos antídotos para lidar contra a depressão. Então, uma coisa é certa: quem tem tendência à depressão deve ficar muito atento com aquilo que coloca para dentro. E em termos espirituais, nós vemos nessa passagem que, em termos espirituais, o natural pode ser suprido pelo sobrenatural. Raciocina comigo. De onde o anjo tirou a farinha para fazer o pão? E, além disso, onde ele arrumou a botija para colocar a água? E aqui você vê o quanto o físico se mescla com o espiritual. O natural veio do sobrenatural. E aqui nós aprendemos que o natural da nossa vida pode ser suprido com o sobrenatural de Deus. Isso aqui representa Jesus, o pão vivo que desceu dos céus e sendo ele mesmo a fonte de água viva que nos supre. Então, espiritualmente, Jesus é a fonte que nos supre em qualquer situação, inclusive a depressão. E em termos emocionais, o que essa passagem nos ensina? Nos ensina a segurança de ser cuidado. Todos nós precisamos de segurança e cuidado nas nossas vidas. E é sempre bom quando temos pessoas que nos oferecem esse cuidado e essa segurança. Mas ainda assim, quando nós não temos, nós podemos achar no Senhor toda a segurança e cuidado de que precisamos. E foi isso que aconteceu com Elias. Muito embora ele parecesse estar sozinho, ele estava sendo cuidado e sendo mantido em segurança pela presença do anjo enviado por Deus.
tanto que ele novamente adormeceu. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E novamente voltou o anjo e o alimentou e o hidratou. E o que isso nos mostra? Nos mostra que o processo é contínuo e gradual. Não adianta começar e parar. É preciso entender as necessidades que o nosso corpo tem. Mas o anjo acrescenta um outro aspecto. Diz que ele tem que caminhar. Então, baseado nesse texto, o que nós podemos entender das formas que temos para lidar com a depressão? Além de uma alimentação correta, é preciso se mexer. E novamente digo aquilo que todos nós já sabemos, que a atividade física faz bem para combater a depressão. E em termos emocionais, o que o anjo fez? Deu a ele a segurança de que ele não ia morrer. Porque se a caminhada dele era longa, isso quer dizer que ele não iria morrer imediatamente, como exatamente ele não morreu. E em termos espirituais, o anjo deu para ele um propósito a curto prazo, que era o que ele precisava naquele momento. E se você chegou até aqui e está gostando, deixe o seu gostei e se inscreva no canal caso não seja inscrito. E se esse conteúdo está edificando a sua vida, compartilhe com outros para que edifique a vida de outros também. Ele iria até Horebe para se encontrar com Deus. Horebe tinha sido o monte que Deus apareceu para Moisés. Então Elias iria para lá certamente com a expectativa de que iria encontrar com Deus. E ele realmente encontrou. Ele entra numa caverna, passa a noite e o Senhor começa a falar com ele. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Observe que aparece aqui a força do vento, a força da terra e a força do fogo. Baal, o deus que Jezabel adorava, era um deus que tinha força sobre os elementos da natureza. E não podemos negar que existem forças que atuam nesse mundo que vivemos. Quando Moisés foi para o Egito libertar o povo que estava cativo, Deus mandou que ele fizesse milagres. E ele fez. E os magos do Egito fizeram milagres também. Mas o Senhor distingue o seu poder. O poder de Deus, quando trata conosco, é aquele que nos tranquiliza e nos suaviza. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E Elias faz para Deus as suas queixas acerca do seu ministério, do seu comportamento, acerca dos profetas que tinham sido mortos e que ele estava sozinho. E Deus responde para ele que ele iria sair dali, iria ungir um novo rei, iria ungir um substituto para ele mesmo, Elias, e Deus finaliza para ele falando a seguinte coisa: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então vemos a forma que Deus tratou com Elias e com a sua depressão. Primeiro, ele mostrou que estava com ele. Repare que ele pergunta para Elias: o que fazes aqui, Elias? Ele não pergunta: o que fazes aí, Elias? Então o Senhor mostrou que estava ali junto com ele. Então, quando a vida parecer escura, estivermos dentro de uma caverna, devemos lembrar que o Senhor está lá, junto conosco. Segundo, o Senhor ouviu as queixas dele. Muitas vezes, a depressão é causada pela insatisfação na nossa vida, pela constatação das coisas que aparentemente estão erradas. Então é necessário manter isso sempre ali, falando todas as coisas para o Senhor e muitas vezes falando com profissionais que podem nos ajudar a esclarecer situações em nossas vidas e o porquê delas. A reclamação por si só em nada ajuda, mas uma conversa franca, principalmente com Deus, que é quem pode resolver realmente os nossos problemas, muda tudo. Terceiro, deu a ele um propósito. Se existe um caminho certo para desenvolver uma depressão, é não ter um propósito de vida.
E não existe ninguém melhor do que o Senhor para traçar para nós o propósito de nossas vidas. Não existe ninguém que não tenha propósito. Da mesma forma que não existe no nosso corpo nada que não tenha função. O que acontece é que o propósito ainda não foi descoberto. E se você está pensando no apêndice, como eu já ouvi uma vez dizer que ele só servia para causar apendicite, saiba que estudos recentes já descobriram a funcionalidade do apêndice. A outra coisa que Deus faz para tratar a depressão de Elias ele diz que ele não está só. Ele faz isso quando ele diz que conservou 7.000 pessoas que eram tão fiéis como Elias. Porque certamente fica mais fácil combater a depressão quando nos damos conta de que não estamos sozinhos, de que o Senhor providenciou pessoas como nós, que podem nos ajudar e estão no mesmo propósito de vida que nós estamos também. Então, assim, muitas vezes é a vida. Estamos vivendo, trabalhando, fazendo aquilo que a gente acha correto e simplesmente somos surpreendidos com a depressão. E no caso de Elias, podemos detectar 3 motivos para ela: físico, uma deficiência alimentar; emocional, uma ameaça fundamentada numa realidade; e espiritual, Elias tinha mexido com a casa de marimbondo, matando os profetas de Baal. E como combater quando nós nos depararmos com isso? Fisicamente, cuidando do nosso corpo, nos alimentando, hidratando, suplementando e às vezes tomando até a medicação que se faz necessária. Emocionalmente, guardando a sua mente em Cristo, pedindo a Ele a blindagem emocional que você precisa e trazendo à memória aquilo que pode te dar esperança. E espiritualmente, se apegando a Deus, buscando o seu propósito e muitas vezes usando aquele bom e velho "eu te repreendo em nome de Jesus". Você não tem ideia de quantas coisas você pode resolver simplesmente se posicionando no mundo espiritual. Medite bem nessas coisas. Tchau, fica com Deus, até a próxima.